Jesus, o pacto da graça, é estabelecido conosco, e suas provisões cheias de graça são nesse sentido. Esse é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis nas mentes deles, e sobre seu coração as escreverei. Hebreus 8:10, Jeremias 31:33. Quando é esse o caso, quando a vontade de Deus está gravada no coração e a natureza é completamente trocada, então o véu divisório que nos esconde de Deus é retirado. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Bem-aventurado todos aqueles que amam a justiça e a buscam, pois se encontram em um caminho no qual o justo pode caminhar em comunhão com eles. Os espíritos que são semelhantes a Deus não estão separados de Deus. A diferença de natureza coloca o véu, porém o novo nascimento e a satisfação que lhe segue por meio da preciosa morte de Jesus tiram esse véu. Quem odeia o pecado procura a santidade e se exercita para aperfeiçoá-la no temor de Deus e está em comunhão com Deus. É algo bendito quando amamos o que Deus ama, quando buscamos o que Deus busca, quando coincidimos com as metas divinas e somos obedientes aos mandamentos divinos, pois com tais pessoas o Senhor habitará. A graça nos faz participantes da natureza divina. Então somos um com o Senhor, e o véu é tirado. Sim, dirá alguém, agora vejo como o véu é tirado, de 3 maneiras diferentes. Porém, ainda assim, Deus é Deus, e nós não somos nada além de pobres, homens insignificantes. Entre Deus e o homem deve haver necessariamente um véu separador, colocado pela grande disparidade entre o Criador e a criatura. Como pode o finito com o infinito ter comunhão? Deus é tudo em tudo, e mais que tudo, nós somos nada e menos que nada. Como podemos nos juntar? Quando o Senhor se aproxima de seus favorecidos, eles reconhecem quais incapazes são de suportar a excessiva glória. O amado João disse, quando o vi cair morto a seus pés. Apocalipse 1:17. Tudo isso é certo, pois o Senhor disse, não poderás ver meu rosto, porque homem não me verá e viverá. Êxodo 33:20. Ainda que o véu seja muito mais fino que esses que já mencionei, segue sendo um véu, e é difícil que um homem se sinta cômodo com Deus. Porém, o Senhor Jesus coloca uma ponte sobre a distância que separa. Vejam, o bendito Filho de Deus veio ao mundo e assumiu nossa natureza. Porquanto os filhos participaram da carne e sangue, ele também participou do mesmo. Hebreus 2:14. Ainda que ele seja Deus, como Deus é Deus, no entanto, ele é verdadeiramente homem, como o homem é homem. Fixe bem como na pessoa do Senhor Jesus, vemos a Deus e ao homem na aliança mais próxima possível, pois estão unidos em uma pessoa para sempre. O abismo é preenchido com a plenitude pelo fato que Jesus completou tudo por nós até o amargo fim, a morte, e morte de cruz. Seguiu o caminho da humanidade até o próprio sepulcro, e assim vemos que o véu que estava posto entre a natureza de Deus e a natureza do homem é rasgado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
entramos ao lugar mais santo por meio da sua carne, que vincula a humanidade com a divindade. Agora vocês veem o que significa que o véu tenha sido tirado. Notem com solenidade que isso é válido unicamente para os crentes. Os que rejeitam a Jesus rejeitam o único caminho de acesso a Deus. Não podemos nos aproximar a Deus, exceto mediante o rasgão do véu pela morte de Jesus. Havia um caminho tipificado até o propiciatório de antes, e esse caminho consistia em deixar de lado o véu. Não havia outro, e não existe agora nenhum outro caminho para que qualquer de vocês vá à comunhão com Deus, exceto através do véu rasgado, a morte de Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para que seja a propiciação pelo pecado. Se vocês vêm por esse caminho, podem vir gratuitamente. Se recusam vir por esse caminho, então pende entre você e Deus um véu inviolável. Sem Cristo, vocês se encontram sem Deus e sem esperança. Jesus mesmo lhes assegura: se não creeis que eu sou, em vossos pecados morrereis. João 8:24. Que Deus nos conceda que isso não lhes ocorra a nenhum de vocês. Para os crentes, o véu não está enrolado, mas sim rasgado. O véu não foi dependurado e dobrado cuidadosamente e retirado para voltar a ser colocado em seu lugar no futuro. Oh, não! A mão divina o tomou e o rasgou de alto a baixo. Não pode voltar a ser pendurado outra vez, e isso é impossível entre os que estão em Cristo Jesus e o grandioso Deus. Não haverá jamais outra separação. Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8:35. Somente um véu foi fabricado, e como esse foi rasgado, o único e solitário separador foi destruído. Eu me deleito ao pensar nisso. O próprio diabo agora não poderá jamais me separar de Deus. Poderá tentar impedir que eu tenha acesso a Deus, e de fato o tentará fazer isso, porém o que ele pode fazer é pendurar um véu rasgado. De que lhe serviria isso senão para mostrar sua impotência? Deus rasgou o véu e o diabo não pode remendá-lo. Há acesso entre um crente e seu Deus, e deve existir tal livre acesso para sempre, pois o véu não está dobrado nem posto de lado para ser pendurado de novo em dias vindouros, e sim, está rasgado e já não serve para nada. O rasgão não está em um canto do véu, uma ponta, mas sim no próprio meio, como Lucas nos informa. Não é uma rasgadura ligeira, através da qual possamos ver algo. É um rasgo de cima a baixo. Uma entrada foi aberta para os piores pecadores. Se só se tivesse aberto um pequeno buraco no véu, os ofensores menores poderiam ter se arrastado através dele. Porém, no ato de abundante misericórdia é esse que o véu foi rasgado no centro e de cima a baixo, de tal forma que o primeiro dos pecadores pode achar um amplo espaço. Por ele, isso também mostra que para os crentes não há impedimento para o mais pleno e livre acesso a Deus.
Ó, nos armemos de valor no dia de hoje, para vir ao lugar em que Deus não somente abriu a porta, mas arrancou a porta mesma de duas dobradiças. Sim, atirou até mesmo dos umbrais, as redes e tudo. Quero que notem que esse véu, quando foi rasgado por Deus, não por homem. Não foi o ato de uma turba irreverente. Não foi um atropelo de meia-noite de um conjunto de sacerdotes sacrílegos. Foi unicamente o ato de Deus. Ninguém esteve por detrás do véu, e em seu lado externo, os sacerdotes estavam cumprindo unicamente sua vocação ordinária de oferecer sacrifícios. Eles devem ter se assombrado quando viram que o lugar santo estava ao descoberto em um instante. Como devem ter fugido quando viram ao sólido véu dividido sem mediação de nenhuma mão humana em um segundo de tempo. Quem o rasgou? Quem senão o próprio Deus? Se outro o tivesse feito, poderia ter ocorrido um erro ao respeito, e o erro poderia ter necessitado de reparo, recolocando a cortina. Porém, se o Senhor fez, foi feito corretamente, definitivamente, irreversivelmente. É Deus mesmo quem colocou o pecado sobre Cristo e em Cristo tirou o pecado. Deus mesmo abriu a porta do céu aos crentes e desenhou uma ampla avenida na qual as almas dos homens podem transitar até ele. Deus mesmo colocou a escada entre a terra e o céu. Venham a ele agora, vocês que são humildes. Olhem, ele abriu uma porta diante de vocês. É bom que não olhemos as coisas profundas de Deus com um olho simplesmente curioso. Eu questiono se alguém é capaz de espiar o mistério da Trindade sem expor-se a grandes riscos. Alguns, querendo olhar ali com os olhos de seu intelecto natural, foram cegados pela luz desse sol, e a partir disso vagaram em trevas. É necessário liberdade para olhar os esplendores do amor redentor que elege. Se alguém olhou ao lugar santíssimo quando o véu estava sendo rasgado, tal contava entre os homens mais valorosos, pois outros poderiam ter temido incorrer na mesma sorte que os homens de Bet-Semes. 1 Samuel 6:9. Amados, o Espírito Santo os convida a olhar nesse lugar santo e vê-lo com um olho reverente, pois está repleto de ensinos para vocês. Entendam o mistério do propiciatório e da arca do pacto coberto de ouro e da vasilha de maná e das tábuas de pedra e da vara de Arão que floresceu. Olhem livremente por meio de Jesus Cristo. Porém, não se contentem com olhar somente. Escutem o que diz o texto, tendo liberdade para entrar. Bendito seja Deus, porque nos ensinou essa doce forma de não olhar mais de longe, mas sim de entrar ao mais recôndito do santuário com confiança. Liberdade para entrar é o que devemos ter. Sigamos o exemplo do sumo sacerdote e, tendo entrado, executamos as funções da pessoa que entra. Liberdade para entrar. Sugere que atuamos como que estão no lugar devido. Estar detrás do véu enchia o servo de Deus com um opressor sentido de presença divina. Se alguma vez em sua vida estava próximo de Deus, certamente estava próximo de Deus nesse momento, quando muito sozinho, fechado e excluído do resto do mundo, não tinha a ninguém
a seu lado, exceto ao glorioso Deus. Ó meus amados, que nós possamos entrar hoje ao lugar santíssimo nesse sentido, desconectados com o mundo, tanto ímpio como cristão. Saibamos que o Senhor está aqui, muito próximo e manifesto. Ó, que possamos clamar agora com Agar: não vi também aqui ao que me vê? Gênesis 16:13. Ó, que doce é experimentar através do gozo pessoal a presença de Jeová. Que animador é sentir que o Senhor dos Exércitos está conosco. Nós sabemos que nosso Senhor é uma ajuda muito real na tribulação. Isso é o que o rasgo do véu nos traz quando temos liberdade de entrar. Porém, observem bem, o rasgão do véu não nos traz nada se temos a coragem de entrar por ele. Por que nos deixamos de fora? Jesus nos leva perto e verdadeiramente nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Não nos demoremos em receber essa liberdade e nos aproximarmos com valor ao trono.